Olá, meus amores. Vamos começar nesse momento a aula de matemática. Estamos estudando frações, vamos continuar estudando, certo? Frações. E nós vamos começar fazendo a correção da aula passada, que eu deixei para vocês, que ia da página 111 até a 115. Então, aqui na 111, dizia o seguinte, né? As figuras abaixo estão com algumas partes pintadas. Represente-as na forma de fração. Em alguns casos, pode haver mais de uma resposta possível, ok? Então, aqui, no item A, o que nós observamos aqui? Que esse todo foi dividido em 8 partes. E quantas foram pintadas? 3. Aí, aqui nós temos a fração 3/8, certo? Isso na A. Na B, esse todo aqui, ele foi dividido em 10, certo? E, no caso, quantas foram pintadas? 4 décimos ou 2/5, porque vocês estudaram a equivalência de frações. No item C, o todo, 4 partes, aí aqui nós temos o denominador, e quantas foram pintadas? 3. Então, nós temos a fração 3/4. Na D, nós temos um todo dividido em 5 partes. E quantas foram pintadas delas? 5. Aí, aqui nós temos 5/5 ou 1. Esse 1 aqui significa o 1 inteiro, ou seja, das 5 partes que foram divididas, é como se você tivesse dividido um bolo, uma torta em 5 e tivesse comido as 5 fatias. Ou seja, essa torta, esse bolo, teria sido consumido por inteiro. Por isso você vai encontrar nessa representação. Aqui na questão 2, ela é resposta pessoal, porque pedia para você desenhar um iceberg, né, seguindo as instruções. Daí o que você vê? Uma parte, somente 1/8 do iceberg encontra-se fora d'água. Então, você iria desenhar uma parte desse iceberg fora da água e as outras partes dele ficariam submersas sobre a água. Lembre-se que quando nós estamos falando em frações, nós estamos falando de retângulos que devem ser divididos em partes iguais, ok? Vamos dar continuidade. Agora, aqui nós vamos começar a leitura de frações. Vai ter a RA para vocês acompanharem, né? No caso, tinha a RA, então deixa a tia Giovana dar aqui o zoom para poder melhorar, certo? Pronto, vamos ver aqui se fica maior. Leitura de frações que nós encontramos na página 112. Aí aqui tinha as explicações para vocês como é que se lê, no caso, quando a gente passa de 11 em diante, é 11avos, a leitura dos décimos, centésimos e milésimos. E na página 113, tinha a fração 1/100 pode ser lido como 1/100 ou como 1/100. Qual é a relação entre 1/100 e 1 centavo de real? Coloquei resposta pessoal, mas vocês devem ter relacionado que com a questão de R$1 está dividido em 100 partes, são 100 centavos. Então, você tem que ter associado essa relação de 1/100, de R$1 para centavos, com essa divisão em 100 partes. Tudo bem? Questão 2. Faça as atividades a seguir escrevendo os números fracionários de forma como eles devem ser lidos. Aqui, nós vamos anotar a figura, a fração colorida. Então, aqui, o que nós temos? 1/2. A figura foi dividida em 2 partes e uma dessas partes é a colorida. Então, 1/2, certo? Tanto em número como em forma escrita. Nessa segunda figura, 2/3. Então, a figura foi dividida em 3 e foram pintadas 2 partes. 2/3, certo?
Nessa terceira figura, ela foi dividida em 3 partes, só que apenas uma delas está colorida. Então, você deve ter colocado 1/3, ok? Nessa outra figura aqui, 2/3. Ela foi dividida em 3, porém foram pintadas 2. Você deve ter colocado dessa forma, 2/3. Próxima figura, ela foi dividida em 4, então 4 é o denominador. E quantas foram pintadas? 2. Como é que lemos? 2/4. E essa última fração, né? Quantas partes foram divididas esse todo? 12. 12 vem como denominador. E quantas foram pintadas? 6. Como é que faz a leitura? 6/12. Certo? Que fração de cada figura está sem colorir? Olha aqui, ó, sem colorir. Nós trabalhamos no item A fração colorida. E agora no B, nós vamos trabalhar a fração que está sem colorir. O denominador ele vai permanecer o mesmo, porque sempre vai ser o total que aquele todo foi dividido, nesse caso aqui, em 8 partes. E quantas estão sem colorir? 7. 7/8. Segunda figura. Em quantas partes foram divididas? 8. 8 vem como denominador. E quantas estão sem colorir? 4. 4/8. Por coincidência aqui, 4 coloridas e 4 sem colorir, mas nós estamos trabalhando aqui a parte não colorida. Essa próxima figura, total, né? O que vai para o denominador? 3, porque foram divididas em 3 partes iguais. E quantas não estão coloridas? 1. 1/3. Próxima figura, qual o denominador? 8, porque foram divididas em 8 partes. Quantas não estão coloridas? 4. 4/8. Figura seguinte, quantas partes foram divididas? 8. 8 é o denominador. E quantas não estão coloridas? 7. 7/8. E a última, né, dessa nossa página, quantas partes foram divididas? 4. 4 vem para o denominador. E quantas não estão coloridas? 3. 3/4. Na página 114, pedia para que você observasse, né? As frações não representam apenas partes de figuras, elas podem representar partes de quantidades. O importante é que o total seja dividido em partes iguais. Daí tinha a sala de aula do João, que está dividida em 5 partes, contendo a mesma quantidade de mesas. Então, podemos dizer que 1/5 da sala é composta por 4 mesas. Então, vocês observam, 1, 2, 3, 4, 5. São 5, né? E 4 filas, né, com 5 carteiras. Então, esse 1/5 representa 4 mesas. Usando esse mesmo raciocínio, pinte 1/4 das mesas de João. O que que você deve ter feito? Você deve ter pintado essa aqui, ó, 1/4. Uma filinha toda, certo? No item B, pede para que você pinte 1/2 das mesas da sala de João. Então, o que que você deve ter feito? Ó, o meio. Como se você dividisse a sala ao meio. Aí você pinta. Tia Giovana, eu pintei as 2 de cá. Tem algum problema? Não, contanto que você tenha colorido 2 e deixado 2 sem colorir. Certo? Vamos dando continuidade. Nos conjuntos a seguir, pinte as partes indicadas. Depois escreva as frações correspondentes à quantidade de objetos pintados em cada caso. Então, aqui você deve ter feito primeiro o quê? Contado quantos lápis tinha para você descobrir que o denominador seria 24, certo? Pede para que você pinte 1/3 desses lápis. Quantos lápis você deve ter pintado? 8, certo? Então, 8, 24 avos. No item B, 1/4 dos biscoitos. Então, você contou os biscoitos, descobriu 24.
No caso, pedia para que você pintasse 1/4 deles. Quantos que você pintou? 6, ok? Vamos dar continuidade lá no nosso item C. 1/5 das moedas. O que você fez? Você contou para descobrir o denominador 25. Só que pediu para que você pintasse 1/5. No caso, você pintou quantas? 5. Muito simples até aqui. Dúvida nenhuma, acredito. Vamos dando continuidade. A partir da 116, são atividades que vocês vão realizar hoje, dando continuidade a esse mesmo assunto de frações. Então, a tia não vai explicar uma por uma, porque vocês vão realizar essas atividades para complementar e finalizar, certo, esse assunto de frações até a página 119. Então, você lê com bastante atenção, realiza as atividades. Partindo agora para a nossa correção da nossa ficha de atividades da aula passada, que era a 65. Então, na aula de culinária, a turma de Ana fez pizzas. Quem não adora pizzas, certo? E aí pedia, a Ana fez uma pizza quadrada, né, ela inovou e dividiu em 4 pedaços. Veja como ficou. A Ana dividiu a pizza em partes iguais. O que vocês acham? Explique como ela pensou. Então, ela dividiu em 4 partes. Será que ela dividiu em partes iguais? Você deve ter colocado que sim, pois o primeiro ela dividiu a pizza ao meio e cada metade foi dividida em 2 partes iguais. Então, aqui ó, você observa que ela dividiu ao meio essas 2 metades aqui e essas 2 metades aqui. Então, ela dividiu sim em partes iguais, porque primeiro ela dividiu ao meio. Daí, depois, ela foi fazendo a divisão desse 1/2. Que fração representa cada um dos pedaços? 1/4. Por que 1/4? Porque ela dividiu em 4 e eu quero saber quanto representa cada um dos pedaços. Então, 1/4 da pizza da Ana. Lá na 66. Que fração representa a parte pintada de amarelo? Então, de amarelo foram pintados, qual é a fração que corresponde? 2/4. Ricardo tem 16 bolinhas de gude. Deu 1/4 da bolinha a um de seus amigos. Represente as bolinhas que Ricardo tinha. Então, aqui no caso, você tem que ter desenhado 16 bolinhas de gude. A tia Giovana não vai desenhar, só a orientação. Então, se ele tinha 16, você deve ter desenhado 16. Quantas bolinhas ele deu ao seu amigo? Se ele deu 1/4, ele deu 4 bolinhas. Com quantas bolinhas ele ficou? Com 12, porque se eu somar 12 com mais 4, você vai encontrar 16, que era a quantidade de bolinhas que ele tinha. 3. As bolinhas a seguir representam 2/5 das bolinhas de Fabiano. Quantas bolinhas Fabiano tem ao todo? No caso, ele tem... Quantas bolinhas apareceram aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se essas bolinhas aí representam 2/5 das bolinhas de Fabiano, Fabiano tem 15 bolinhas, certo? Então, você deve ter colocado 15 bolinhas. Eu vou mostrar para vocês agora a atividade que vocês irão realizar hoje, que é a 67 a 68. Então, aqui, ó. Você vai continuar, vai ler e vai responder, né? Então, de acordo com a imagem, você vai responder. Na 68, né? Qual das frações é maior e por quê? É 1/2 ou é 1/3? Então, a balança abaixo aguenta objetos de até 1 quilo. Né? Então, indique meio quilo, 1/4 de quilograma e 3/4 de quilograma.
Então, chegamos aqui ao final da nossa aula de matemática. Eu sei que alguns de vocês estão com um pouco de dificuldade em frações, mas não tem por que se preocupar. É algo que você vai assimilando aos poucos. Vocês estavam com dificuldade em leitura de fração, já melhorou, agora em equivalência, e tudo isso você vai se apropriando desse conteúdo aos poucos. Façam as atividades, qualquer dúvida vocês me chamem, não deixem de realizar porque não sabem. Tirem as dúvidas comigo e na próxima aula a gente faz a correção. Até lá então.